Olá, irmãos, como estamos? Espero que todos bem, assim como eu também. Quero repetir e dizer que da minha alegria, minha satisfação de estar compartilhando aqui com vocês, né, a palavra de Deus, de estar me aproximando da igreja, dos irmãos e amigos através desse vídeo, né? Então, para mim é uma satisfação enorme poder estar junto da igreja, ainda que dessa forma. E hoje eu queria eu não gosto de usar o termo complementar a palavra de alguém. Até porque eu acho que a palavra do Johnny na semana passada já está completa. Mas eu gostaria de continuar falando a respeito do que ele falou, do tema que ele levantou, que é o de ouvir a voz de Deus, né, em meio a tanta turbulência, em meio a tanto ruído, tanto barulho, né, a gente aquietar um pouco e tentarmos ouvir a voz de Deus. Queria continuar falando um pouquinho sobre isso. E para falar sobre isso, eu queria ler um texto que está em Mateus 4, do 1 ao 4, que é a tentação de Jesus, né, muito conhecido. Vou ler aqui, que diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Bom, aqui, né, a gente percebe Jesus passando por uma situação desagradável, que primeiro que é a situação da fome, né? Claro que ele escolheu fazer um jejum e, consequentemente, teve fome. Né? Mas não deixa de ser uma situação desagradável sentir fome. Né? É uma situação indesejável. É uma situação que ninguém gosta de passar, né? De atravessar. Que é a situação de sentir fome, que naquele momento era uma situação desagradável, desfavorável. E é verdade que todos nós passamos por situações desagradáveis, indesejadas, desfavoráveis, muitas vezes em nossas vidas. Às vezes, circunstâncias que a gente é levado a viver assim, seja por um momento, um conflito familiar, né, ou no trabalho, um momento indesejado no trabalho, ou às vezes por uma questão de saúde, né, você está passando por um momento indesejado, um lugar onde você não gostaria de estar, um momento que você não gostaria de estar vivendo, uma experiência que você não gostaria de estar vivenciando, mas está. E nesse momento que Jesus aqui está passando por isso, ele é confrontado pelo diabo, né? A pensar que talvez ele pudesse não ser o Filho de Deus. Né? Se tu és o Filho de Deus, e essa foi a grande sacada de Satanás para tentar entrar no coração de Jesus e lançar essa dúvida. E essa dúvida, às vezes, é lançada no nosso coração, muitas das vezes, não por Satanás, mas por nós mesmos. Né? A gente, numa situação, às vezes, adversa, uma situação desagradável, indesejada, a gente pode se ver pensando de que, sutilmente, a gente pode estar pensando que será que realmente eu preciso assim esperar a decisão de Deus, Deus falar comigo, Deus falar ao meu coração, Deus se manifestar através de alguém, ou através da palavra, ou através... Né? Será que eu não tenho capacidade de tomar as minhas próprias decisões? Será que eu não tenho maturidade suficiente para isso? Será que eu não adquiri experiência na vida suficiente para isso? Será que eu já não caminho há tanto tempo no Evangelho que eu sei quais escolhas eu devo tomar, quais decisões eu devo tomar? E esse talvez seja o nosso maior engano quando a gente acha que a gente é autossuficiente, que por nós mesmos a gente consegue dar conta. E não.
fato é que a gente sempre vai precisar de ouvir a voz de Deus, né? Estando a gente em situação desfavorável ou não. E quando a gente está numa situação desfavorável, desagradável, um momento de talvez muitos ruídos, muito barulho, né? Sim, a gente precisa aquietar a nossa alma, o nosso coração e darmos ouvido à voz de Deus. E como é que isso acontece? Como é que isso se dá, né? Que fórmula é essa de ouvir a voz de Deus, obedecer e pronto, tudo vai bem? Primeiro que isso não é uma fórmula, isso não é uma receita, mas a gente, por exemplo, se a gente for pensar lá nas bem-aventuranças, né, que Jesus nos deixou como reflexão, né, a gente encontra Jesus falando ali de que bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que escolhe ter um coração humilde. Feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que é pacificador. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Então, nesse mundo tão conturbado, como disse bem o Johnny, né, de tantas vozes, de tantas certezas, no momento que as pessoas têm tanta certeza a respeito de tudo, né, de todos os assuntos, as pessoas têm certezas, né, eu te aconselho a fazer um exercício de se esvaziar e de não ter tanta certeza das coisas e dar ouvido à voz de Deus que imprime em nós, né, quando a gente está atento, a ter um coração, sim, pacificador, como diz lá nas bem-aventuranças, a ter um coração que tenha sede e fome de justiça em meio a esse mundo tão injusto, tão perverso, né, tão cruel que a gente está vivendo, né, mas que aquele que se levanta com sede de justiça, de praticar a justiça, né, de fazer prevalecer a verdade de Deus, de praticar a justiça no sentido de você olhar para aquele que está necessitado, próximo de você, e você tentar dividir, compartilhar com ele um pouco do que você tem, como nos ensina a palavra, né? Se você tem sede de produzir essa justiça, né? Essa justiça social que o mundo não está dando conta de produzir, mas se você tem isso no seu coração, né? A sede e a fome de justiça, de praticar essa justiça, né? De não ver o pobre passar fome, de você não ver o injustiçado sofrendo por conta de situações adversas, né? Se isso está no seu coração, se esse desejo de ser manso, de ser humilde num momento, num mundo em que as pessoas têm o prazer de não serem humildes, né? As pessoas, muito pelo contrário, elas acham que estar bem é você estar por cima, né? É você ser superior. A gente chega aqui nesse mundo já com uma construção social pronta, né? Essa construção social diz que para você ser bem sucedido, para você ser feliz, né, você precisa consumir, você precisa ter, você precisa trocar de carro de 2 em 2 anos, você precisa ter uma casa, né, uma boa casa, você precisa adquirir, né, você precisa socialmente ter uma profissão muito honrosa, né? Você precisa ser um médico, precisa ser um dentista, você precisa ser um advogado, você precisa ter, né? E veja bem, eu sou a favor de que a gente estuda e seja mesmo, obviamente, a gente deve praticar isso, né? A gente deve estar no nosso coração o desejo da gente crescer, estudar e construir uma carreira, né? Isso nos traz também satisfação, né? Isso também nos traz felicidade. Mas isso por si só não nos traz felicidade, não nos complementa. A gente não vai conseguir ser bem-aventurado só pelo fato de você adquirir, possuir, ser bem-sucedido. Não. Ser bem-aventurado está em situações que não lhe são adversas,
significa você ter um coração humilde. E você pode construir uma carreira muito bem sucedida e ter, sim, um coração humilde, né? Você pode ser muito bem sucedido na sua vida e permanecer uma pessoa humilde, uma pessoa que preserva as raízes, uma pessoa que preserva as suas amizades, uma pessoa que dá valor ao que realmente interessa nessa vida, né? Que é a relação com as pessoas. Então, voltando lá naquele papo de dar ouvidos a Deus, de ouvir a voz de Deus, passa por isso. Aquele que consegue, nesse mundo tão conturbado, tão tenebroso, tão caótico, ter um coração humilde, né? Ter um coração que pratique a justiça, e ter um coração pacificador e pratique a paz, pratique a paz, pregue a paz, viva a paz. Esse conseguiu ouvir a voz de Deus. E a promessa de Deus para esse é que ele vai ter uma vida bem-sucedida, bem-aventurada e será feliz. Né? É claro que a gente não consegue ser feliz 100% aqui nessa vida. A gente nunca vai conseguir. Por mais que a gente tenha alcançado plenitude, por mais que a gente tenha alcançado um casamento bem-sucedido, uma família bem-sucedida, uma carreira bem-sucedida, a gente não vai conseguir ser plenamente feliz aqui nessa terra. Porque a gente olha ao nosso lado, ao nosso redor, a gente vê muita miséria, a gente vê muita gente passando fome, a gente vê muita injustiça, né? E a gente não vai conseguir acabar com toda a injustiça que existe no mundo. E enquanto houver isso, a gente não vai conseguir plenamente ser feliz. Mas para aquele que conseguiu alcançar a ideia de termos um coração assim e praticarmos tudo isso que a gente vê aqui nas bem-aventuranças, praticar no seu mundo, ao redor das pessoas que ele convive, esse sim alcançou a misericórdia e conseguiu ouvir a voz de Deus. Então, minha oração é no sentido de que a gente consiga ouvir a voz de Deus, para que a gente tenha esse coração que cita as bem-aventuranças. Não é fácil, né? É um exercício, mas está no nosso coração. Está no nosso entendimento. Quando a gente entende que a gente precisa ser assim, a gente precisa dedicar a gente precisa colocar o nosso coração, a nossa mente diante do Senhor e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, me faça ser essa pessoa que tem fome e sede de justiça, essa pessoa que pratica a paz, que é pacificadora, essa pessoa humilde que o Senhor fala em Tua palavra, porque sim, eu quero ouvir e quero praticar a Tua voz. Senhor, que a gente consiga, que a gente alcance pela misericórdia e graça do Senhor, que a gente não merece, pela misericórdia e graça do Senhor, que cada um alcance esse tempo com Deus. Beleza, pessoal? Muito bom compartilhar esse tempinho aqui com vocês. Um beijo no coração de todos e fiquem na paz do Senhor.